Isso aí, mais um episódio do UJCast. Tema de hoje, saúde do jovem. E a piada acho que não vai ter nada a ver com o tema não, mas vamos ver qual que é a boa de hoje. Essa piada não foi, a gente não conseguiu pensar muito pra conversar com o tema, mas vamos lá, piada. Sabia que Jacó era analfabeto? Porque ele amava Raquel e não Lia. Nossa! Tristeza de piada, gente. Por favor, manda indicação aí de piada, porque tá feia a coisa aqui. Mas isso aí, nós temos um convidado, uma convidada, né? Melhor dizendo. E apresenta aí. Acho que falando nesse tema na igreja, né, abre umas 3, 4 possibilidades de médicos. 5. Mais mulheres, menos, não sei, enfim. Mas ela é casada. Ela é mãe de uma menina muito bonita, vocês têm que conhecer. Ela é missionária, médica, infectologista. Ela serve ao Senhor juntamente com a Missão Novas Tribos do Brasil, MNTB. E também na área de aconselhamento bíblico, né? Na igreja, e ajudando nesse ministério. E o nome dela é? Simone. Botileiro. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. Prazer estar aqui com vocês nesse fim de noite, gravando com vocês algumas coisas interessantes. Finalmente aceitou o nosso convite para gravar. Com muita relutância. Muito bem, então vamos começar o papo aqui. E antes de ir diretamente para as perguntas, onde a gente vai passar mais tempo, desenvolver mais a conversa, vou perguntar para Simone, né, assim, como que ela decidiu ser médica, assim, o que levou? O que motivou? O que estava no seu coração? Ai, não é nada romântico, porque, tipo assim, minha família é uma família de médicos. Nós somos, eu acho que hoje, uns 20 médicos na família, por aí. E aí, quando eu era pequena, eu gostava muito de estudar. E aí as pessoas falavam assim, poxa, por que você não faz medicina? Você gosta tanto de estudar? Eu pensei, é verdade, vou fazer medicina. E eu tinha um desejo muito grande de ajudar as pessoas. Quando eu tinha 11 anos, eu ouvi pela primeira vez sobre missões, que existia gente no mundo que nunca tinha ouvido de Cristo. Aí eu pensei, poxa, que legal, quero ser missionária. Aí quando eu fiz 15 anos, eu ouvi sobre indígena. Aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar numa tribo indígena. E aí eu passei pro vestibular de medicina. E aí então fui fazer medicina. E é isso, o meu privilégio, servir a Deus como médica missionária. Muito legal. Então, vamos começar aqui agora no assunto, diretamente, né? E vamos começar pelo início. Como a senhora definiria saúde? O que é saúde? Bem, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um bem muito valioso que a gente tem. Na realidade, não é só ausência de doença, né? Quando você tem um bem-estar físico, emocional, social, é um todo, é um conjunto, né? Então, saúde é uma coisa muito especial. Nossa, ó, bem direta. Bem direta, objetiva. E próximo, então, como um jovem pode cuidar da sua saúde? Então, aí a gente começa agora a estreitar um pouquinho, porque quando a gente fala de saúde, e a gente está falando aqui para jovens que amam a Deus, então a gente entende que ser saudável é quando você aprende a ver a vida com o Criador. Você tem o Criador e você vive nos limites que o Criador deixou para você. Tipo assim, um trem, ele anda muito bem, mas se ele estiver em cima dos trilhos, se você tirar o trilho do trem, ele não consegue se desenvolver. Então, mesma coisa, o Criador, ele determinou várias coisas que são tipo limites que ele deixou pra gente e que se a gente faz do jeito do Criador, então dá certo. Então, como que um jovem pode ser saudável? Primeira coisa, ele vai precisar ver a vida com o Criador, ele vai precisar temer a Deus, né? E esse temer ao Senhor é considerar o Senhor no todo da vida dele. Ele vai precisar crer e viver com o Criador no dia a dia da vida dele. É muito interessante isso, porque, né, pegando também sua resposta da pergunta anterior, saúde, o ser saudável não é simplesmente o não estar com um problema físico, né, alguma limitação física.
se refere ao estilo de vida como um todo, né? Envolve o estilo de vida todo. Então, todas as áreas da nossa vida, a maneira como a gente vive cada área, vai influenciar se a gente é saudável ou não. Exatamente. Sabe que tem um problema muito grave na vida hoje, em que, especialmente a gente que é do Senhor, a gente experimenta viver de uma forma assim, como se a gente fosse um gato de 7 vidas, que a gente tem assim, vida espiritual, vida emocional, vida material. Esse aqui não é assim, né? A gente sabe que a gente é um todo. E quando a gente dicotomiza a vida, ou seja, quando a gente reparte a vida em gavetinhas assim, aí a gente acaba vivendo de uma forma errônea, como se a vida na igreja é aquilo que importa, é aquilo que eu faço aqui fora, então eu posso viver de qualquer maneira, longe daquilo que o Criador determinou para mim, né? Isso aí. Muito bom. E a gente sabe o que é o sedentarismo físico, né? Como que a gente pode evitar o sedentarismo físico, fazendo atividade física, estando sempre ativo. Mas como que a gente pode evitar um sedentarismo espiritual? Olha, Anne, eu vou te dizer algumas coisas. Eu sei que o podcast de vocês, ele tem assim uma quedinha para que os jovens assistam, ouçam, né? E na maioria das vezes, se você for olhar no geral, o jovem ele é bem saudável, não é verdade? O jovem é uma pessoa normalmente muito saudável. O jovem morre de quê? Deveria ser, pelo menos, mais saudável. O jovem morre de homicídio, né? Ou o jovem morre de violência no trânsito. Suicídio. Suicídio. Mas jovem, normalmente, ele tem uma boa saúde física. Mas algumas coisas podem acontecer com a gente e com o jovem também. E no nosso mundo hoje, isso está muito claro. Muito claro porque contaram uma mentira pra gente na realidade, né? Dizendo que você e eu podemos ter tudo, que a gente pode ter tudo que a gente quer, que a gente pode fazer tudo, ter várias áreas de atuação. Que você nasceu para ser feliz. Isso, e aí o que acontece? Você vai tentando abraçar o mundo inteiro e aquilo vai gerando, essa multitarefa, vai gerando em você um cansaço muito grande. E por viver sem limites, achando que você consegue tudo e vai só abraçando, dizendo sim, isso vai levando a um esgotamento. E a gente hoje está vendo muitos jovens, muitos jovens mesmo, esgotados, cansados, né? Com esse cansaço físico e emocional. É uma sobrecarga do nosso mundo. Justamente porque algumas coisas dizem assim, você tem que chegar até os 30 com 1 milhão, né, na conta. E aí você tem que chegar e ter uma grande empresa, administrar tanto e fazer isso, fazer aquilo. E isso vai gerando em nós essa sobrecarga. E vivendo numa cidade grande, com a correria do dia a dia e tudo, a gente acaba se perdendo em algumas coisas que são muito importantes e isso vai levando a esse sedentarismo, esse cansaço, né? Que você acha que você pode tudo, aí você começa a não priorizar coisas muito importantes. Por exemplo, você pula refeições, aí você tem aquele lanche rápido, sabe? Aquele lanche rápido fast food. Aí você trabalha e trabalha demais, aí você tem a cobrança interna, aí vem o alcoolismo, né, que é uma coisa muito importante hoje na vida do jovem, e tudo isso vai levando ao sobrepeso. E os jovens hoje estão com sobrepeso, são sem horário para fazer uma academia, né, se exercitar, ter aquela atividade física regular, porque ele não tem tempo. E isso acaba gerando um excesso de hormônio, que é o hormônio do cortisol, por exemplo, que esse hormônio, quando ele está em excesso, ele vai começar a fazer com que outros hormônios da suprarrenal, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina, fiquem o tempo todo na corrente sanguínea desse jovem, levando esse jovem a ficar taquicárdico, cada vez mais sedentário, virando tipo uma bola de neve. E ele vai ficando cada vez mais com mais adrenalina e o coração dele vai batendo mais forte, mas ele não sente isso, só que quando o coração bate mais forte, ele vai gerando um cansaço
um cansaço físico, um cansaço e há uma falta de energia, né? Isso é a coisa mais comum que a gente vê. Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito hoje nos jovens. Jovens sem energia, com cansaço mesmo e normalmente com muita ansiedade, um cansaço com esse esgotamento físico e emocional, levando esses jovens a muita ansiedade, porque quer tudo. Mas falta o essencial, falta se voltar para o Criador, né? E aí, quando não se volta para o Criador, para a referência da vida, aí você se perde. E sem disciplina, assim como a atividade física é muito interessante para o nosso corpo, as disciplinas espirituais também é o que vão fazer diferença na vida sedentária do jovem que está seco, né? Que está precisando do Senhor. Tem que colocar a palavra de Deus para dentro da cabeça. É isso aí. A próxima pergunta até seria como a saúde física e espiritual impactam uma outra. Acho que a gente já acabou comentando um pouco, né? Tudo uma coisa a ver com a outra, Tudo, né? tá tudo conectado. Tudo. E até também, né, quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Também é uma reflexão, né, que a gente tem, como que a gente está cuidando desse templo, desse nosso corpo, né? Exatamente, Davi. Algumas pessoas... tem dois extremos aí, né? Algumas pessoas, elas idolatram o corpo, o físico, né? E elas entregam o corpo, porque antes de entregar o corpo, entregaram o coração, certo? E aí elas vão idolatrar essa coisa do corpo, dos músculos, do contorno, das curvas, tudo isso, né? Vivem em função disso. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas também que vivem no desleixo, né? Da vida, do físico e não olham o corpo da maneira que Deus vê, né? Porque na realidade o nosso corpo, ele não é nosso. Assim como os relacionamentos não são nossos, o tempo não é nosso, o corpo também não é nosso, né? Nós somos 3 vezes do Senhor, primeiro porque Ele nos cria, depois porque Ele nos salva e porque o próprio Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que pensar nisso como uma coisa muito séria, né? A gente não vê dessa maneira. Sim, e até esses extremos também, muito por conta o modo que a sociedade interpreta, né, as coisas. Então a gente vê os altos padrões de beleza que a sociedade impõe, mas também a gente vê os discursos que não é seu corpo, você que tem que se sentir bem. Então isso pode levar também ao desleixo, né, também. E tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente, ver o corpo como um meio que eu adoro ao Senhor, né? Eu adoro o Senhor cuidando desse corpo que Ele me deu, porque eu vou prestar contas. Isso é uma coisa interessante, porque tipo, o jovem, ele não tem essa mentalidade de viver pensando que ele vai prestar contas, né? A gente vai prestar contas. Ou que vai envelhecer até. Às vezes eu ficava pensando nisso, pensava, vontade de fazer uma tatuagem, eu fui pensando, nossa, quando eu ficar velha, enrugada, como é que essa tatuagem vai ficar, né? Figura. Mas é assim, a gente... E minha mãe, ela sempre fala que depois dos 40, tudo dela, ela tem essa frase. Depois dos 40, você não enxerga sem óculos. Depois dos 40, isso acontece. E é verdade, né? Que o corpo vai sentindo com o passar do tempo. Isso aí. Então, assim, eu acho que essa pergunta é bem óbvia, né? Uma pergunta que todo mundo sabe a resposta, porque é muito falado. Mas vamos seguir aqui o roteiro. Quais cuidados a gente deve ter com a nossa saúde física e espiritual, né? Assim, quais cuidados práticos? Beber água todo dia, atividade física. Isso aí. Nossa, já tá físicos e espirituais. Já tá falando tudo, Ana. Isso aí. O negócio é se a gente faz mesmo, né? Por exemplo, tomar água, né? Todas as funções do nosso corpo precisam de água para funcionar. Tudo. O hormônio, para ele funcionar, ele precisa. Então, por exemplo, a gente só dorme e acorda por causa de hormônio. Tudo na nossa vida é baseado em hormônio. Então, a gente precisa ter rotina do sono, né? Então, o jovem, por exemplo, ele não tem muito essa rotina do sono. E isso lá na frente vai cobrar um preço muito alto na vida dele. Tem que aprender a dormir e acordar todo dia no mesmo horário. Parece estranho isso, a gente faz isso com o bebezinho, né? E o bebezinho fica tão saudável porque ele
dorme e acorda na mesma hora certinha. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais jovem, a gente pensa, eu vou dormir a hora que eu quero, acordo tarde, e isso realmente vai cobrar um preço. Exercício, né? Todos nós precisamos exercitar, alongar. Você jamais... Bom, Gente, a minha mãe acorda todo santo Tem que dia, alongar. meia hora antes do horário que ela normalmente que alongar. acordaria, só pra fazer alongamento. você nunca vê uma galinha ou um porco não sei, mas o gato ou o cachorro saindo de um lugar para o outro sem se alongar. O gato é verdade, eu já vi. Não, e o cachorro também. O cachorro também, O porco não Agora, sei. galinha... Uma galinha, ela faz assim com a asinha dela, se alonga, a gente precisa se alongar. E quando a gente não se alonga, a gente vai sobrecarregando as nossas articulações. Tá aí as nossas educadoras físicas aí que podem falar melhor que eu. Mas uma outra coisa também muito importante é a alimentação. Infelizmente hoje, porque assim, a gente tem que colocar cores no prato, né? A gente tem que comer colorido. Infelizmente a gente... Eu vou encher meu prato de M&M, esses negócios aí que não tem vale, cor diferente. Né? Já te falei que não vale. Tem que comer colorido, tem que ter pelo menos 4, 5 cores no prato. Infelizmente... Quais cores, mãe? Dá exemplo aí. Verde, um alface, um tomate vermelhinho, uma cenoura laranja, o branquinho do arroz, a carnezinha marrom, né? Tudo isso aí, já dá 5, 6 cores. Então, o que acontece hoje é que a gente não come saudável e, consequentemente, pior do que não comer saudável é quando a gente come sentimento, né? A gente tá triste, vai lá e come um prato de brigadeiro, né? Achando que isso vai trazer algum tipo de satisfação. Um bolo de cenoura com A chocolate. satisfação traz, né? Imediata parece, né? Parece trazer um alívio, mas depois o preço que se paga é muito alto, né? E então, eu acho que é isso, né? Eu acho também que a gente tem que ter muito cuidado com restrições da moda. Eu não gosto muito dessas coisas, não. Tudo faz mal, né? Também não pode comer nada, porque Deus diz que tudo que ele criou é bom e tudo, né? Então... Tá vendo, gente? Ela diz que pode comer fritura, sim. Não disse isso, não. Aí, outra coisa que é muito importante é, tipo, lazer, né? Você ter momentos para você rir, porque a gente sabe, né? Que a gente precisa de serotonina, pra gente ficar bem, né? Emocionalmente também saudável. E a gente tem isso quando a gente racha de rir, né? Então é muito legal quando a gente pode ter boas piadas, não aquela que o Davi contou aí no início. Nossa! Aquela larva demais. Nossa. Acabou com ele. Acabei contigo, né, Davi? Mas é pra ser ruim mesmo a piada. Então, mas assim, é muito bom. E é bom também ter períodos de lazer e descanso, né? Isso é fantástico. E uma vida emocional saudável. Para a gente ser saudável, como a gente estava falando que é um todo, então a gente tem que viver em comunidade, mas também a gente tem que aprender a viver de forma saudável em comunidade não só virtual, mas também física. Vocês sabiam que isso é uma coisa bem diferencial, porque tem muitas pessoas que se relacionam muito bem virtualmente, mas não conseguem se relacionar bem na cara a cara. Isso é muito importante para ser saudável. É isso. E os cuidados que a gente precisa de ter espiritualmente? Isso aí é tudo, né? Da mesma maneira, a gente também precisa correr para o Senhor, a fonte de água pura, né? Cristalina. Verdade de Deus, a Bíblia é como a palavra, ela mesma diz que ela é como uma água que passa nos purificando, né? Então a gente precisa se voltar para a palavra, voltar para esse tempo de comunhão, sabe? A gente não tem ideia como que ajuda a gente tá conectado com pessoas, sabe? Pessoas ajudando pessoas. Isso é fantástico. Então, vida na vida. É isso aí, vida na vida. Quando eu tô errando em alguma coisa, alguém chega e me ajuda a ficar mais perto do Senhor, ter amigos, né? Pessoas que vão me auxiliar nessa corrida. Companhia, né? Companhia, boas companhias. É isso aí. Muito, muito bem. Acho que é isso aí. Vida de oração. Porque tem muita gente que fala assim:
Ai, mas eu tô tão assim, triste que eu não consigo orar. Ai, tô tão triste, eu não consigo ler a Bíblia. Tá triste? Vai ler a Bíblia. Ai, mas não consigo. Lê mesmo assim. Porque às vezes a pessoa fala assim e ela usa isso de um subterfúgio para falar, se eu não consigo, se eu não quero, se eu não tô afim, então eu não vou fazer. Não, é uma disciplina. É como você vai para academia e no primeiro dia, se vocês fazem academia, vocês sabem disso. Não. Mas deveria estar fazendo. Mas você pelo menos está correndo lá em Isso, cima da mãe. laje. Mas tem que fazer, porque quando você começa o exercício físico, você fica cheio de dor, você fica toda assim, dolorido, você fala, eu não vou voltar mais, não sei o quê. Mas depois aquilo vai te dando uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, e você vai querendo cada vez mais. Mesma coisa. Ai, não tô com vontade de ler a Bíblia. Não tem esse negócio de ter vontade não, meu amigo. Vai lá e lê. Né, assim, as pessoas se sacrificam tanto pra manter a rotina de academia, né, tal. Mas a gente não vê Acorda essa... 5 horas da manhã. Então, né, mas a gente não vê essa mesma empolgação também com a vida espiritual, né? Isso que aí. deveria ser prioridade, né? Exatamente, é disciplina. Disciplina é aquilo que eu faço, se eu tenho vontade ou não, se eu quero ou não, eu vou lá e faço. Por quê? Porque é disciplina. E importância de rotina também, né? Aquilo que você tinha falado. Não só do sono, mas também você acaba entrando numa rotina. Sim, de exercício físico, espiritual, fora as outras coisas que você tem ao longo do seu dia, né? A rotina ajuda a gente nisso, né? A se organizar também nessas áreas. Isso aí, Davi, bons hábitos. E bons hábitos ninguém adquire da noite para o dia. Vai ter que ter um esforço. Aí o meu marido costuma dizer que tem um inimigo do esforço, né? Eu gosto muito do que ele fala. O inimigo do esforço é a distração. Então, quando eu fico distraída, quando eu fico, assim, como diz a amazonense, né? Quando eu fico bem lesa, assim, sabe? Eu amo essa palavra aqui no Amazonas. Quando eu fico bem lesa, bem na minha, não tô nem aí pra nada, deixar a vida me levar, cara, isso aí você nunca vai adquirir bons hábitos, porque bons hábitos dão trabalho para você construir, mas vale a pena. Porque o que você ganha é muito, porque você ganha Cristo, você ganha tudo que você precisa. É isso. Eu vou, acho que finalizar esse tempo com uma frase que um amigo disse uma vez. A gente também estava falando sobre isso, ele era educador físico, e a gente estava batendo um papo justamente sobre isso, né? A importância do exercício físico com vida espiritual também. E ele disse, antes do exercício físico, pratique o exercício da fé, né? Definir, ambos são importantes, mas a gente tem que definir o que é prioridade mesmo, né? O quão a sério a gente leva o nosso físico, ou então vida espiritual. Eu amo uma definição que eu tenho também para fé. Eu sempre penso nela e eu vivo com isso me orientando sempre. Eu penso que fé não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu acho que é bom, mas fé é viver do que Deus diz. O que Deus diz? Então, se eu vivo a partir do que Deus diz, aí dá certo. Isso em todas as áreas da minha vida, incluindo no cuidado com o meu corpo, que eu vou ter que prestar contas, né? Então é isso. Muito bom, muito obrigada por esse momento. Deixa eu falar uma coisa, Anne, que eu lembrei agora. Deixo você falar. É porque eu pensei assim que também jovens têm que fazer check-up, né? E às vezes, quando a gente faz check-up, a gente descobre algumas taxas lá anormais e aquilo então leva a gente a ficar mais atento, né? Então eu não posso, como infectologista, deixar de falar isso e deixar de mencionar que existem algumas doenças silenciosas e que você só vai saber se você fizer o exame. Então, você fazer um exame de hepatite B, C, HIV, e você fazer também as vacinas, né? Que jovem tem que estar vacinado, tem que estar protegido para não pegar essas doenças silenciosas que tem por aí. Então, isso também faz parte de ser uma pessoa saudável. E é isso aí, meninos. Isso aí. Isso aí. Então, agora o nosso próximo bloco, o bloco de palavra de encorajamento. Mãe, ou Simone, não sei como é que eu chamo aqui, mãe mesmo.
Mãe, dá um encorajamento aí pros jovens, de modo geral, mas pros jovens considerando que nós somos igreja também, né? Então, Afinal, é grande parte da igreja que ouve também, né? Não é só jovem que ouve. acho que a maioria é a igreja mesmo. Então, Aí. uma palavra de encorajamento. Eu podia falar um montão de coisa, mas eu vou falar assim, duas coisas que tem me ajudado muito, muito, assim, que eu tenho pensado muito, pense biblicamente. E a segunda coisa haja biblicamente. Porque a gente acredita num monte de mentiras o dia inteiro e a gente precisa se voltar para a verdade de Deus, não permitir que as nossas emoções nos controlem, né, de ter nossa vida, de ter a maneira como a gente vai cuidar do nosso corpo, que o mundo pensa, não importa. Mas eu preciso me importar com o que Deus diz. Então, pense biblicamente. Se eu pudesse dar um encorajamento, seria esse, e haja biblicamente, ou seja, viva aquilo que está escrito. Não viver, tava vendo isso no meu devocional hoje, não viver baseado nos seus sentimentos, né? É isso aí. É o erro do ser humano. Aí que se tá triste, aí volta tudo que a gente falou, né? Se tá triste, deixa de fazer as coisas, ou reage de forma não bíblica. É isso aí. Acredita nas mentiras. Muito bem, então, próximo bloco agora. Você já foi jovem. É o bloco, viu, Simone? Eu não tô te zoando, não. É o bloco que a gente tem definido desde o primeiro episódio. Você já foi jovem. E A cara dela fulminando Davi é muito boa. Não, é o bloco, eu tenho que falar, ué. Independente do convidado. O bloco é esse, você já foi jovem. Então, A sua sorte o quê? Qual que é a minha sorte? é que eu sou tão desmemorizada que eu vou esquecer essa sua palavra. Mas então, vamos lá. A ideia aqui é ouvir uma história de quando você já foi, de quando você era jovem, né? Então, fala aí uma história aí pra gente. Pois é. Eu, como eu te falei, eu sou sem memória, sabe? Então, mas tem uma coisa que me acompanha, porque não tem muita graça não, mas foi assim, quando eu passei para medicina, passei no vestibular para medicina, e quando eu vi o resultado lá foi assim muito emocionante, né? Porque é uma menina do interior que não fez cursinho, não fez nada, e tá entrando na universidade, na faculdade, foi muito interessante. Aí eu fui para a faculdade. Quando eu cheguei lá, aí eu era caloura e aí fizeram aquele trote. E o trote da minha faculdade foi muito ruim, Davi, você não tem noção. Colocaram a gente para tomar banho numa banheira cheia de óleo diesel, com ovo podre, com tudo que vocês imaginarem dentro daquela Eu ia falar, não banheira. queria medicina mesmo? Aí depois os meninos rasparam as cabeças todas e as meninas e a gente o dia inteiro no sol, pegando dinheiro nos sinais de trânsito para poder pagar a noite pros veteranos, né? E aquilo, eu peguei uma infecção intestinal, cara. E eu tive que voltar para minha cidade, ficar internada 3 dias. Aquilo marcou minha vida, porque... Entrou em medicina já internou. Aí aquilo marcou minha vida, porque eu passei tão mal que quando eu cheguei na faculdade, eu falei, não quero ficar aqui de jeito nenhum. Aí eu queria desistir. E assim, tiveram pessoas muito especiais na minha vida, pelo menos 3 delas eu me lembro, que uma delas falou assim pra mim, você nadou e agora morre afogada na praia, pertinho de chegar, depois de ter feito vestibular. Não, você não vai desistir, não. Então, essas pessoas foram uma bênção na minha vida que me fizeram a voltar para a faculdade. Então, foi uma coisa que me marcou profundamente. Muito legal. Legal. Quer dizer, legal não. Legal, você não ficou internada com infecção. Inclusive, até hoje ela tem um negócio no braço dela. Que me acompanha, me lembra bem desses 25 anos atrás. Realmente, eu não tô jovem, não. Caraca, ela já tem 25 anos. 26. 26 anos de formada, de... Tô velha. Não, tá não, mãe. Que isso? Não, mas até, né, tirando aí dessa história aí, tem a lição pra gente mesmo, né? Assim, o jovem, e me incluo aqui também, às vezes tem a mania ou a tendência de se desanimar muito fácil, né? Assim, às vezes na primeira dificuldade já fica meio pra baixo, já pensa em desistir e poxa, né? É a vida, né? Vai ter dificuldades. É um mundo de aflições. Sim, aí a gente tem que... 1 Pedro aí. Que a gente acabou de ver um monte de mensagem.
Muito bem, penúltimo bloco, o bloco do Indique 3. Acho que esse é o mais legal, é um dos meus preferidos. Não sei. Pra senhora indicar um livro, um filme e uma música. Então vamos lá, indique um livro, mãe. Instrumento nas Mãos do Redentor. Não sei quantas vezes eu já li. Do Paul Tripp. Muito bom, Tudo muito dele. bom. Tudo dele. E um filme. A Quer que eu fale? Love Comes Soft. Isso, Love Comes O Soft. Amor Vem Devagar. O Amor Vem É Devagar. uma saga. Não sei onde tem, não sei se tem Só no no YouTube. E assim, uma qualidade daquelas, né? Mas Enfim. eu amo. Todo mundo morre. Uhum. Spoiler. Morre casa de novo. Morre casa de novo. São Acabou com a graça. 30 Vou filmes assistir assim, tá, agora. gente? Mas é mais ou menos no estilo daquele... Não se apegue aos personagens. When não mesmo. Calls the Heart. When Calls the Heart. Quando o coração... Quando o coração chama. Alguma coisa assim, né? O título Quando em chama o português. coração. Muito legal, esse é muito bom. E uma música... Eu tenho duas. Uma que vai cantar no meu funeral, que o Glaedson já era para ter colocado mais vezes aí, que é Eis Nosso Deus. Amo, amo, amo. E o outro é Deus é Tão Sábio. Esse eu Muito bom. canto todo dia, quando tô passando por alguma coisa. E mando pra um monte de gente. Olha aí. Ela canta todo... Ela diz assim, eu canto eu todo não dia. Quando tô passando por alguma coisa. Meu Deus, a mulher... Os dias de luta dela, coitada. Muitos. Mas eu não canto, eu só escuto. Então tá aí as indicações. Repete aí. Livro, Instrumento nas Mãos do Redentor. filme O amor vem O devagar. amor vem devagar. e música. Deus é tão sábio e eis nosso Deus. Isso aí, então. Agora, antes de a gente finalizar, é o Minuto de Fama. É um minutinho aí que você tem pra mandar um abraço pra alguém. Faz de conta que a senhora é famosa. Isso. Lembrando, né, a gente lembra isso pra todos os convidados, que, assim, de livre e espontânea vontade, você deve mandar um abraço pra mim. É meio que obrigatório, entendeu? Então quero mandar um beijo pra Anne, pro Davi. Obrigada pelo convite para estar aqui, apesar de eu ter ficado assim bem trêmula. Também quero mandar um beijo pro meu querido marido, que já me acompanha há 25 anos, que ele me aguenta. E também... Como é o nome dele? Sérgio Botileiro. E também um beijo para minha mãe, preciosa. Um beijo para as minhas duas irmãs gêmeas, que eu amo de paixão. E para toda a minha família e para a família Novas Tribos, porque eles são gente que vive na minha vida e que faz total diferença na minha vida, nesses 25 anos aqui no Amazonas, aqui no Norte. Então, além da Missão Novas Tribos, toda a nossa família, também as nossas igrejas e pessoas que nos apoiam aqui. Um beijo no coração de vocês. Acho que é isso. Nossa, toda famosa ela. Que isso. Um beijo para os meus afilhados. Ai, que susto. Boa, Beijo pros meus boa. afilhados. A senhora tem quantos? Eu tenho muitos. Uns E 9 a aí, 10, sábado vai ser o nosso encontro de 2022. No momento que eles escutarem, acho que já foi, né? Acho que já passou. Com certeza já foi. Mas eles vão lembrar, o de mas 2022. É bom que eles vão ter que ouvir o podcast, tá? Ó, se você é afiliado dos meus pais, você não ouviu, você tá com ponto negativo. Avisa eles então aí no dia lá, falar, Exatamente. próximo UJCast, vocês têm que ouvir. Porque eu vou falar de vocês. Muito bom, muito bom. Tá bom. Isso aí, então vamos encaminhar aqui para encerrar, né? Muito obrigado para você que escutou até aqui. Já temos alguns outros aí encaminhados com temas que acho que vocês vão curtir. A gente tá bem empolgado, vai ser um convidado show de bola o próximo, né? Chique demais. Vai ser, aproveitar a oportunidade, né? Não sei quando que a gente vai conseguir de novo gravar com ele. Eu já sei quem é. Tem dois, na verdade, né? Que Show. eu aí na lista. Um bem familiar e o outro não tão familiar, contexto cachoeirinha, mas muito, todos muito, conhecem. muito bom. E é isso aí. Até a próxima. Até! Beijos.